Bom dia, meu querido aluno, tudo bem? Vamos falar de Aristóteles, esse grande filósofo grego que influenciou toda a política do mundo moderno, do mundo ocidental. Vamos falar hoje sobre política e ética. A gente sabe que Aristóteles é um filósofo materialista, portanto ele compreende que todo conhecimento advém da realidade, diferentemente do que pensava Platão, que entendia que a realidade vinha do mundo das ideias, e não do mundo sensível. Já Aristóteles não vê desta forma, e por isso a sua política vai estar voltada para a produção do bem comum, para o bem comum dentro da polis, dentro da sociedade. Para Aristóteles, o homem é um animal racional, político e social. E é interessante saber que ele só é racional porque ele é político. E o que significa isso? Significa que para Aristóteles o homem ele é naturalmente um ser da polis. Ele é naturalmente um ser que vive para fazer política dentro da poli, desenvolver relacionamentos dentro da poli em busca do bem comum para toda esta comunidade, para essa coletividade. Ele entende também ser um homem um animal, mas um animal racional, que é o que o difere de outros animais. Para Aristóteles, se o homem não é racional, ele não é um ser político. Se ele não é um ser político, ele também não é racional, porque a finalidade da sua racionalidade é atender às necessidades da política. E também é um homem social, porque ele vive em comunidade, em coletividade. E quando Aristóteles pensa em coletividade, ele está pensando numa vivência extremamente natural. O coletivo, o social, para Aristóteles, não é algo inventado, não é algo criado, é algo que é natural, vem da própria natureza humana. E para isso ele fala da necessidade da família, de seres que se reúnem, homens, mulheres, e geram seus filhos com a necessidade de procriação e de manter viva a sua espécie. A partir dali, ele pensa também que a partir da família se cria as comunidades sociais, as sociedades, ou as polis, onde essas famílias, esses grupos vão interagir um com o outro. É interessante saber que, para Aristóteles, o homem que não vive em sociedade ou não depende de ninguém, ele é um deus. E se ele não usa de racionalidade, ele é uma fera, uma besta. Então, para Aristóteles, se o homem não é um ser social, se ele vive isolado, ou ele é um deus, ou ele é uma fera. E é importante saber também que esse homem que está dentro da política, dentro da cidade fazendo política, não é qualquer homem. E é aí que a gente tem que ter uma mente mais aberta para entender esse conceito de Aristóteles, porque lembra que Aristóteles está vivendo numa Atenas onde a democracia ela está em declínio, uma democracia que fracassou. Então a visão de Aristóteles vem deste tempo, desse período, e ele entende que o homem que faz política dentro da sociedade é o homem que tem posses, é o homem que é rico, é o homem que tem escravos, porque somente esses escravos são capazes de trabalhar enquanto ele fica naquilo que ele chama de ócio. Mas esse ócio não é a preguiça, não é a vagabundagem como nós conhecemos. Esse ócio é a possibilidade que ele tem para se instruir, a possibilidade que ele tem para estudar e por isso fazer política. Então, para que o homem possa fazer política, ele tem que ter conhecimento, ele tem que estudar, e ele tem que ter tempo. E é isso que ele chama de ócio. E lembrando também que esse regime democrático, você ser um cidadão do local, você tem que morar lá. Você não pode ser escravo, você não pode ser estrangeiro. Então, quando ele pensa nesse homem, animal, racional, político e social, que vai fazer política na polis, ele está pensando nesse homem. Agora, atenção para um detalhe. Aristóteles também não está falando que só quem pode fazer política é o rico. Não é isso. Ele está falando do homem que tem posses. Se você tem condição de ter um trabalho, de fazer alguma coisa, por menor que seja, mas que lhe dê tempo para você fazer política, então você certamente está dentro
né, desse conceito de homens que podem estar fazendo política dentro da cidade. É interessante também entender que quando Aristóteles desenvolve esse conceito de política, ele também desenvolve modelos, né, ou regimes políticos que são adequados e que não são adequados, né? Regimes políticos que promovem o bem comum e regimes políticos que promovem o bem social. E depois de muito estudar, de muito pesquisar, ele chegou a 3 modelos de regime político. Né? Primeiro ele vai falar na monarquia, né, que é o governo de um. Né? Mas quando esse governo de um, ele governa para si mesmo e não para o bem comum, aí ele diz que essa monarquia se torna uma tirania. Depois ele vai falar também, né, na aristocracia. A aristocracia é o governo de um grupo, né, ou o governo de poucos. Essa aristocracia, quando ela também trabalha para o bem comum, ela é boa. Mas quando essa aristocracia trabalha para o bem do seu próprio grupo, ela é uma oligarquia. E é aí que vem a parte mais interessante, né, que a gente tem que ter uma mente aberta para entender. Ele vai dizer que a república, por exemplo, um governo republicano, quando ele trabalha em prol de todos, ele é bom. Né? Mas quando o governo republicano trabalha em prol, né, de um grupo ou de uma maioria muito seletiva, ele vai chamar de democracia. Democracia. Mas calma aí, tá? Para Aristóteles, ele está entendendo a democracia do seu tempo. E a democracia ateniense provou-se que não funciona. Até porque nessa democracia, as mulheres, né, os jovens, os escravos, os estrangeiros não tinham direito. Então, quando ele olha essa democracia, ele percebe que essa democracia não funciona. E é interessante saber que é aí que ele entra com a ética. Né? Para se fazer política, é necessário fazer política com ética. Dentro de uma sociedade de múltiplas necessidades, né, onde os homens querem muitas coisas, como realizar uma política justa? Como realizar uma política que possa atender à necessidade de todos? Né? Aristóteles, você sabe muito bem que ele sempre vai primar pelo aquilo que ele chama de a política do meio. Né? Escolha sempre fazer a coisa que está no meio quando você estiver numa dúvida. Porque para Aristóteles, os extremos é ignorante, o extremo é burro, né? E a gente bem sabe que isso é verdade. Todo extremismo, ele beira a irracionalidade. Né? Então, para ele, a busca de um bem que fosse comum a toda a sociedade, já que cada um busca uma coisa, então para ele esse bem comum, né, esse bem universal, ou o sumo bem, como ele gosta de chamar, né, o bem maior seria a eudaimonia. E o que é eudaimonia? Uma palavra grega que quer dizer felicidade. É isso. Então a política para Aristóteles, ela existe para praticar o bem comum e trazer felicidade a todos os moradores da polis, de maneira que todos possam ser atendidos nas suas necessidades. Lembre-se que Aristóteles não está falando de uma sociedade horizontal. Ele entende as sociedades privadas, ele entende as diferenças sociais, mas o que ele não entende é que a fome, a miséria, né, isso ele não pode entender dentro de uma sociedade, já que, né, quem rege essas sociedades são homens racionais. É interessante que o nosso amigo Spock, Vulcano, estaria muito de acordo, né, com Aristóteles, porque para ele a razão também é uma grande virtude. Né? Spock, numa série da Star Trek, né, onde o capitão dele era o Capitão Kirk, ele olha para o Capitão Kirk e diz para ele que a necessidade, né, da maioria se sobrepõe à necessidade da minoria ou de um. Isso é justiça social, isso é democracia. Um abraço.